tarde e ainda vou assistir alguma coisa. E aí eu parei o que eu tava assistindo e aí voltou essa ideia que sempre me atormenta, assim. Será que é só isso, cara? Morreu e, tipo, nunca mais você não vai ter nem consciência do que você foi, porque acabou. Isso me aterroriza, velho. Então, mas eu acho que é justamente por isso que muita gente acredita em algo. Mas é óbvio. Porque é aterrorizante. É óbvio, eu não tenho dúvida, cara. Porque assim, Você imagina os caras da caverna, quando começaram a ver, eu tô vivo, tipo, eles não sabem, eles não tinham o conceito vivo ou morto. Mas de repente tem um cara comigo, esse cara tá aqui, caído, tá apodrecendo, não respira, não fala. E aí ele, que aconteceu? Isso poderia acontecer comigo, Não, ele começa a entender que um dia vai acontecer com ele. Aí ele fala, não, mas o que aconteceu com ele? Tem um ser superior que matou esse cara vai pra algum lugar, aí ele vê que os animais, talvez aquele espírito daquele cara, talvez ele encontra no animal. Então, a gente fica construindo histórias que preenchem, porque existe uma lacuna, você concorda? Existe uma lacuna, o que tem depois, tem lacunas. Não, mas essa lacuna a gente que criou. Sim. Um cachorro não fica pensando nisso. Não, mas é porque um cachorro não é consciente não é como a gente. Autoconsciente, né? Ele não é autoconsciente. Ele tem consciência. Ele tem consciência, do cachorro ambiente. sonha, Claro. Lembra de coisas. Lembra de coisas, tem a memória afetiva. Mas eu acredito que ele não sabe que ele vai morrer um dia, né? Não tem essa ideia. Acredito que a não ser não. que ele veja. Acho que não tem essa. Acho que nós somos os únicos animais que nascem sabendo que vai morrer. Isso é um grande problema. É um problema. É um problema. É um grande e é a problema. grande vantagem da criatividade humana, porque a nossa vida tem que ser tão intensa, a gente tem um tempo tão pequeno. Porque a gente sabe que a gente vai morrer. Ou a gente faz agora, velho, ou não faz mais. O Neil deGrasse Tyson fala isso, né? Não é foda isso, cara? De que o fato dele saber que ele tem um tempo limite na Terra faz com que ele tenha motivação pra acordar de manhã pra realizar o máximo de coisas que ele pode. Fazer valer, né? Até o tempo que ele tem. Mas se a gente fosse infinito, a gente ia ter uma pressa de realizar as coisas que a gente tem? Não, porque existe a chance de você fazer absolutamente tudo em algum momento da sua vida. Exatamente. Eu falo assim, Cassiano, você não fez seu vídeo da semana? Eu falo, cara, foda-se. Eu tenho a vida inteira pra fazer essa porra. Eu só tenho 1000 anos que eu tô vivendo, deixa eu viver, caramba. Deixa eu viver. Eu ainda vou fazer isso. Porque se você é imortal, você vai fazer tudo em algum momento ainda. Porque se você ficar fazendo muito, você já sente o saco logo, né, cara? Mas eu acho que é muito disso, assim. O ser humano, ele tem que lidar com essa porra. A Esfirra trouxe todo esse papo pra gente. Colocaram alguma coisa nessa Esfirra aí. Colocaram algum remedinho aí. Mas um amigo meu, ele fez o trabalho de conclusão do curso dele sobre história da religião. E ele foi atrás de entender o que existia de vestígio do primeiro Deus. E o que ele encontrou no trabalho que ele fez, não tô falando que é de fato, mas o que ele fez, o Luiz, né, que ele já foi meu agente, de que o primeiro Deus foi um vulcão. Porra, faz sentido, né? E aí ele explicou por que um vulcão. O primeiro Deus não foi Sol? Eu acho que foi o Sol. Não, o que te tem de registro. Tá. Te tem de registro da pesquisa dele, mas ele fez um trabalho de conclusão, foi uma pesquisa bem a fundo. De que era o seguinte, de que existia um vilarejo que morava na beira de um vulcão, e aí um belo dia o vulcão entrou em erupção. E aí matou metade do vilarejo. As pessoas que ficaram vivas acharam que foram poupadas pelo vulcão e começaram a idolatrar o vulcão. E achar que foram poupados e começaram a endeusar o vulcão. O que é isso? É uma coisa que o ser humano é muito boa em fazer, que é o falso reconhecimento de padrão. Exatamente. A gente cria... A astrologia é uma grande prova disso, de que as pessoas ouvem 10 coisas sobre elas, 9 não batem, mas aquela uma que bate, ela lá. É porque ele é capricorniano, é porque é gêmeo, é porque... É o lance de você nunca observou um carro na rua. Você decidiu comprar esse carro, você começa só a ver esse carro na rua. E, cara, você não sabia que tinha tanto carro desse na rua. Simplesmente porque você não tava focado. Mas quando a gente quer acreditar em algo, a gente tende a ignorar as coisas que não fazem sentido e a gente se apega àquelas que fazem. Então, mas é por isso que eu não sou conflitante, porque eu sou muito tranquilo com isso que eu te falei. Eu leio pra caramba física quântica, leio pra caramba sobre mitos, né? Essa coisa de onde vem essa mitologia toda, estudo cabala hermética do que veio o Marcelo Deldébio aqui, estudo todas as religiões, e eu acabo acreditando em Deus pra eu
poder fazer minhas paradas, porque... Mas faz sentido. Cara... Faz um puto sentido. Já me tomou tanto tempo essa angústia que eu falo, cara, eu simplesmente acredito. E eu acho que Deus é muito necessário na civilização que a gente construiu, no tipo de sociedade que a gente tem. Deus é muito necessário. Eu acho que se destruir essa civilização, começa 10 civilizações, em algum ponto sempre vai aparecer as pessoas adorando um Deus. Sempre. Vai, mas porque é impossível. Mas o que mais, quando você para pra estudar a história da religião, a quantidade de deuses que existe não cabe numa Bíblia. Porque é isso, as pessoas sempre... Tem Deus árvore, tem Deus sol, tem Deus montanha, tem Deus... O ser humano, em vários lugares do mundo, em algum ponto, encontrou algo pra endeusar. Porque isso trazia algum tipo de sentido, porque a gente não tinha todas as respostas. A gente ainda não tem muitas dessas respostas. Mas muitas. E é por isso que a gente ainda... Mas eu sinto assim, pra mim... Eu acho ruim o fato de eu não acreditar em Deus, porque Mas você já acreditou em algum ponto? Ah, tá. Eu tive uma criação católica, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, mas em um determinado momento da minha vida, Deus parou de fazer sentido. Entendi. Eu começava a refletir e falar, peraí, mas se Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Porque, tipo, ou ele... Mas eu tenho uma teoria depois que eu vou falar pra você sobre isso. Fala. Não, mas assim, pra mim era essa visão. Eu via que comecei a perceber que tinha muita merda no mundo. E que a idealização de um ser que criou tudo isso me parecia absurdo demais. Ah, tá, mas Deus deu consciência pra gente fazer o que quiser, ele não quis interferir. Pô, mas você é Deus! Então, mas você não tá vendo toda a merda que tá acontecendo aqui? Você não pode intervir? Mas é esse o ponto. O que você acha disso? Eu acho que é isso. Não tô falando que é verdade, não tô falando que uma religião diz isso. Eu criei uma teoria que faz sentido pra mim, que é assim, imagina que Deus é um cara muito poderoso, eu não vejo esse Deus como é o cara que... Ele é onisciente, é um cara que criou tudo, só que ele criou umas regras tão fechadas, tão duras, pra ele mesmo não poder interferir, porque ele pensou, eu vou querer interferir em algum momento. Mas ou é totalmente livre-arbítrio, ou não existe meio livre-arbítrio. Mas você não acha que criar uma regra é uma coisa humana demais? Porque, assim, regras é algo que já teve uma época que não existia regra. Não, mas eu acho assim, que regra? É que você não tem filho. Eu penso assim, eu gostaria de um filho que não tivesse a possibilidade de errar, que ele obedecesse cegamente a mim e que fizesse exatamente o que eu programei ele pra fazer, ou que ele tivesse totalmente livre-arbítrio pra escolher qualquer coisa. E, cara, se ele escolher me amar e gostar de mim, isso vai ser maravilhoso. Eu sendo pai, essa é a segunda opção, é óbvio. Porque não ia ter vantagem nenhuma em meu filho me amar e me respeitar e fazer tudo que eu acho que ele deveria fazer simplesmente porque ele foi programado pra isso. Você entendeu? Mas você pode guiar ele. Então, mas essa é a segunda. Na segunda, com livre-arbítrio. Porque se ele não tem livre-arbítrio, eu não preciso nem guiar. Ele já tá guiado, ele tá programado. A programação dele tá do começo até o final igual. Eu tô viajando aqui, tá? Não, claro. Então, aí, por exemplo, nessa segunda eu guio ele. Porque eu quero que ele seja uma boa pessoa. Entendeu? Então eu vejo isso. Dentro dessa visão de pai, ele falou, cara, eu quero criar umas paradas aqui. A minha semelhança, eu sou o máximo parecido comigo. E eu acho que ele é falho também em alguns pontos e tal. Ele tinha umas questões lá dele. E ele criou essas coisas com esse negócio. Ele tem liberdade total. Eles vão fazer merda? Putz, vão. Mas se eu começar a interferir, eu tenho que criar uma regra pra eu não interferir. Porque senão eu vou criar eles como robôs. Eles vão fazer exatamente o que eu quero e não vai ter nada de errado e tal. Eu acho que foi uma criação tão fantástica que ele teve que criar essa regra contra ele mesmo. Não acho que isso é bom ou ruim. Mas eu acho zero fantástico. Não, fantástico eu acho o ser humano uma bosta, mano. Não, cara. Não, claro. Eu acho assim, o ser humano, cara, ele muitas vezes é maligno, ele é destrutivo, quando você parar pra pensar que o planeta Terra é a nossa casa, e a gente sabe que
A gente tá acabando com o planeta Terra, a gente tá cagando pro nosso planeta, pra nossa casa. E a grande questão que a gente não entende é que a Terra não precisa da gente. Não, claro que não. A gente a Terra pode... Lembra do Matrix? Você lembra da Matrix? A gente é o vírus dessa a gente Terra. a gente é meio que... Assim, eu tenho uma dualidade em relação a isso, porque eu sinto assim... Se nós somos uma espécie aqui, o Homo sapiens, nós somos... E se nós construímos tudo isso, é porque tudo isso é natural. Natural em que sentido? É natural, porque se nós nascemos aqui, se nós somos criados aqui, se nós se desenvolvemos aqui, tudo que a gente criar é natural. Natural em que sentido você tá falando assim? É natural, tipo assim, tem gente que fala assim, um prédio não é natural. Tá. Você, sei lá, tirar carvão da terra não é natural, tirar petróleo... Como não? É a mesma coisa uma formiga construir um formigueiro, é natural. É natural, porque ela tá usando e a gente usa as ferramentas que a gente tem, que a gente criou, mas que a gente só criou o que tinha aqui. Entendi. Certo? Então, é isso que eu falo. Tudo que a gente faz é uma consequência natural, quando você parar pra pensar. Da nossa inteligência, da nossa capacidade. E é isso, e faz parte. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ser humano como mais uma espécie que habita um planeta e que precisa de condições específicas pra viver, e a gente precisa de condições específicas, você muda 3 graus pra cima ou pra baixo, você ferra o ser humano em uma porrada de espécies. Não, se o eixo da Terra inclinar um pouquinho mais, já... eventualmente, por exemplo, o eixo da Terra já se inverteu várias vezes. Eventualmente vai inverter. Vai dar uma merda. Era glacial, vem no seu quê. Vai mudar coisas aí. Mas é isso, o planeta, ele já passou por coisa muito pior que o ser humano. E ele sobreviveu, e ele tá aí. Mas o que é sobreviver? É ter vida. O que é ter vida? Aí é outra questão. É outra discussão também, mas vida pelo que todo mundo entende como vida, vamos dizer assim. Então, assim, nós somos uma espécie que conseguiu entender que tá viva, e aí é o meu grande ponto de desespero. O que eu acho? Eu acho que o ser humano é uma grande cagada. Não era para ter acontecido, certo? Não que não era para ter acontecido. Eu acho que, assim, o ser humano, ele é uma consequência da aleatoriedade das coisas na Terra. E, assim, muda uma coisinha na evolução. Os dinossauros... Muda alguns minutos do cometa que, como a Terra tá girando, como ele caiu metade ali em Chicxulub, no México, se você muda 10 segundos de diferença, ele ia cair mais no mar, não teria feito o estrago que fez. Se você não tem a extinção... Ou não tem o impacto, ele passa direto. Ou não tem... Ou se você muda alguma coisinha nele, não... Se os dinossauros não tivessem morridos... Isso é um fato científico. O ser humano não teria existido. Porque os mamíferos que deram origem aos seres humanos só conseguiram prosperar porque não existiam uns bichos de 10 metros caçando eles. E isso é um fato científico, já foi comprovado. Então, assim, muda 10 segundos na nossa história, nós já não existiríamos. Muda o fato da América do Sul não ter colado na América do Norte. Você já mudou, você muda as correntes marítimas na África, você muda a temperatura da água da África, você muda o ambiente da África, os primatas que se desenvolveram ali, que tiveram que ficar eretos por causa da vegetação, já não existiriam. O sapiens já não seria o que a gente é. Então, assim, são tantas variáveis. É um absurdo, tantas variáveis. E ao analisar todas essas variáveis, e eu posso listar mais 30 aqui, se você quiser... O ser humano não ia existir da forma que a gente conhece. Então, assim, o ser humano, pra mim, é uma grande cagada nesse sentido. O fato do nosso cérebro ter criado consciência e da gente ser inteligente como a gente é resultado de uma série de coisas que a gente entende muito bem.